Vamos retomar a nossa jornada no livro de Apocalipse. Paramos aí, fizemos uma pausa estratégica falando sobre gente como a gente. Eu vou seguir em Apocalipse, eventualmente, quando ficar um ambiente muito carregado, muito sangue, muita morte, a gente para, dá aquela respirada e volta para outros textos, tá bom? Tem horas que você fica meio assim arrependido de escolher certos livros, porque eles têm uma carga diferente. É muito raro você encontrar uma igreja expondo o livro de Apocalipse. Vai ser raríssimo você encontrar. Talvez um texto ou outro, mas expor verso a verso é um pouco mais difícil. Eu peço graça a Deus e peço paciência aos irmãos para que possamos cumprir isso. Vamos ver aí, nós terminamos o capítulo 3, o capítulo 4 diz assim: Depois dessas coisas, olhei e eis não só uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto da esmeralda. É até aí que nós vamos na leitura, mas eu vou expor só o verso 1, não vou passar do versículo 1, preciso retomar com vocês algumas coisas. Veja, viva o hoje sem se esquecer do amanhã. Muitos crentes, os incrédulos, eu não me preocupo com isso, porque eles já vivem assim. Aliás, para os incrédulos o amanhã não existe. Mas os crentes aprendam o seguinte: vivam o hoje sem se esquecer que existe um amanhã. Ele é real e ele está cada dia se aproximando. O apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas à igreja, se não me engano, de Éfeso, diz assim: vai alta madrugada e o dia vai raiando. E ele fala assim: não sejamos como os filhos das trevas que dormem, porque o sol da justiça está chegando. A madrugada dessa história está terminando. Estamos já vendo os raios do alvorecer. Então não viva como se não houvesse amanhã. Muitos crentes vivem como se a história e a vida se resumisse só aqui. Fazem de tudo para acumular tesouro aqui. E aí Jesus fala: acumule tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, a traça não destrói. Por que vocês estão tão enraizados aqui? Vocês não sabem que vocês vão embora? Vocês não sabem que a vida de vocês não está restrita a essa história e este lugar? Então, os crentes precisam começar a fazer as suas malas e começar a investir na eternidade e não focar tanto o presente, porque isso aqui não é o final da história dos servos de Deus. Hoje nós vamos falar sobre lições do presente que nos ensinam algo sobre o amanhã. Aí o texto eu já li, não vou ler novamente. A verdade central do texto é essa que eu já mencionei: não vivo hoje como se não houvesse um amanhã. Deixa eu falar para vocês, o objetivo da mensagem é como é que o futuro, nós somos o presente, vamos olhar alguma coisa no futuro, como é que olhando para o futuro, isso vai me ajudar a lidar com os problemas, lutas e tristezas do hoje. Então, quando você olha para hoje, muitas vezes você fica triste. Certamente, eu diria isso com tranquilidade: todos os crentes têm lutas, todos os crentes têm batalhas. Nós enfrentamos diversas. Há pessoas sentadas nessa noite aqui que enfrentam lutas, pequenas ou grandes na área da saúde, mas as enfrentam. Todos nós aqui, em alguma esfera, se não enfrentamos na saúde, enfrentaremos. Pessoas aqui também, ou nos assistindo, problemas financeiros. Não importa se você é multimilionário, você pode pensar num homem super rico, o mais rico do Brasil, ele tem as suas demandas financeiras. Ele também tem as suas crises. Talvez você pense assim: não, mas ele não enfrenta problema com falta de dinheiro ou lutas. Não, as lutas eles são maiores, os compromissos são maiores. Há tanta coisa acontecendo que sempre a pessoa enfrenta lutas. Problemas familiares, não preciso nem dizer. Se você é casado, você enfrenta lutas. Se você é solteiro, você enfrenta lutas consigo mesmo. Não tem problema, você tem crises pessoais. Se você mora com alguém, você sabe. É difícil. Todo mundo, nós estamos o tempo inteiro em batalhas.
E às vezes a esperança vai embora, você fala assim, tá difícil, não aguento mais, dependendo o peso do problema. E a Bíblia diz para você, olhe para o futuro. Olhe para o futuro, e então você vai conseguir passar, porque nós estamos aqui em travessia. Eu fico imaginando como foi para o povo de Israel quando o mar eles tinham problemas, os egípcios estavam chegando e o mar se abriu, e eles entraram. Irmãos, eram paredes altas. Não acredita nas bobagens que o mundo diz que a água era baixinha, não. Eram colunas enormes de água. E quando eles passavam ali dentro, deveria ter sido algo assustador. O que será que eles viram no chão? O que será que eles viam naquelas colunas de água? Será que passavam sombras enormes ali? Isso foi muito assustador, mas eles deveriam lembrar. Eu só estou aqui de passagem, meu destino é lá. Então, se aqui tem luta, se aqui tem problema, se aqui está escuro, se aqui venta, se aqui faz frio, se eu tenho medo, continua andando, o futuro está lá. É assim que os crentes lidam. Muito bem. Dito isso, eu queria fazer, então, separar o texto. Todo expositor da Bíblia deve fazer dessa forma. O texto precisa ser explicado e ser aplicado. Se o texto for só explicado, você vai entender o texto, mas você vai falar o que isso tem a ver com a minha vida. E se o texto for só aplicado à sua vida, você não entende qual era a intenção do autor. O autor, João, movido pelo Espírito Santo, quando ele escreveu essa carta de Apocalipse, ele tinha um objetivo. O primeiro leitor, quando pegou a carta, Deus tinha um objetivo, queria que ele chegasse a uma conclusão. A conclusão que o primeiro leitor chegou, nós precisamos chegar também. E então, olhando para a conclusão que eles chegaram, aplicar a nossa realidade, porque estamos longe, geograficamente, temporariamente, culturalmente, politicamente, precisamos fazer essa transição. Então vamos ver primeiro a explicação do texto. Olha só, depois destas coisas, quando um texto começa com isso, é inevitável que você faça uma pergunta. O que significa depois dessas coisas? Qual é a pergunta que eu tenho que fazer? Que coisas? Depois dessas coisas. Ele já falou que é depois, então você sabe que tem alguma coisa antes, ele fala, isso terminando, eu vi tal coisa. Então o leitor está olhando, e o que acontece nos capítulos anteriores? Vamos ver aí. Depois dessas coisas, quais? Você olha para o passado, o capítulo 1 de Apocalipse, ele é dividido da seguinte forma, ele fala... Apenas para ajudá-los, volta no capítulo 1, a divisão do livro vai ser sempre essa. Se você não sabe como dividir o livro de Apocalipse, fique com a divisão que Jesus deu. Jesus fala assim para João, capítulo 1, verso 19. João, escreve, pois, as coisas que viste, as coisas que são e as que vão acontecer depois dessas. Então o livro tem 3 divisões. As coisas que vistes do passado, as coisas que são, é presente, e as coisas que vão acontecer no futuro. Essa é a divisão simples do livro. As coisas que vistes, Apocalipse capítulo 1, o que João viu? Você leu o capítulo 1, vê Jesus ressurreto. Viu o Senhor aparecendo, olhos como de fogo, cabelos brancos, vestido como um veste judicial, seus pés brilhavam como bronze polido. Ele está falando sobre o Cristo ressurreto. E por que ele está apresentando, por que João mostra Jesus dessa forma para a igreja? A igreja, nós estamos aqui, o livro de Apocalipse é escrito entre 85 e 96. A minha preferência é que o livro foi escrito por volta do ano 95. Então, o apóstolo Paulo morre lá por volta do ano 67, 68. Então, nós temos aí quase 30 anos depois da morte do apóstolo Paulo, você tem João escrevendo esse livro. Os apóstolos foram morrendo, Pedro já morreu, todos provavelmente já estavam mortos, e João é o único vivo. E Jesus não voltou. Então, você vê o último apóstolo velhinho, João provavelmente aqui com 90 e poucos anos de idade. Prestes a morrer, e o pessoal falando, mas Jesus não voltou. E o Império Romano cada vez mais esmagando a igreja com crueldade, com perseverança na ideia de exterminar o povo de Deus. João, então, fala, Jesus aparece e diz, mostre para a igreja quem eu sou. Eu não sou mais o bebê que nasceu humilde numa manjedoura. Eu não sou mais aquele homem frágil que foi pregado numa cruz açoitado. Eu sou Deus. Mostre para eles a minha glória. O meu rosto brilha como o sol no seu poder.
Na minha boca há uma espada, a voz de comando que eu dou, as coisas vão acontecer. A voz, quando Jesus falava, ele diz, era a voz como de trombeta, de muitas águas, muito poderosa. Ele está dizendo isso para quê? Não achem que Jesus está perdendo a batalha. Pelo contrário, foi uma etapa. Ele agora está glorioso, esperando. Hoje pela manhã nós vimos o que é que ele está esperando para voltar para essa terra. Não dá tempo de explorar agora, mas pela manhã falamos isso. Então, depois dessas coisas, a primeira coisa é, depois das coisas que viste, a pessoa de Cristo. Segunda, relacionada ao presente, as coisas que são. Aí nós vimos as 7 igrejas. As 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, enfim, cada uma delas aí, você já viu, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Sardes, Filadélfia, todas elas, vimos isso, porque ela é apresentada. Isso aqui fala sobre o controle e a posse de Cristo. Capítulo 1, pessoa de Cristo. Capítulo 2 e 3, a posse de Cristo, porque Jesus fala, tenho na minha mão, ele aparece no meio dos candeeiros, né, as igrejas, e ele controla os pastores, ele está dizendo o seguinte, isso aqui é meu, eu controlo. Então capítulo 2 e 3 foi escrito para mostrar o que ele governa, a posse e a proximidade dele na igreja. Por que era importante? Porque a igreja estava sofrendo e Jesus fala, eu estou com vocês. Vocês não estão soltos. O Império Romano não faz com vocês o que quer. Ele só faz com vocês o que eu permito. Quando terminamos a igreja de Laodiceia, então agora vai ser a última parte do livro que é dito aqui, o futuro. As coisas que vão acontecer depois dessas duas aqui. Eu vou contar para vocês, é dito o que vai acontecer depois. Então nós vamos entrar agora no capítulo 4, do capítulo 4 até o 22, isso vai falar sobre o triunfo de Cristo, a vitória de Cristo. Por isso, a palavra igreja, se eu não me engano, ela aparece 22 vezes. Ela apareceu até agora. E agora a palavra igreja desaparece, some. Alguns olham nisso, e eu concordo, um fortíssimo indício de que a igreja não está mais na terra. Quando isso termina, nós vamos olhar com calma. Ele lida com a igreja. Igreja, você abandonou o amor, você é fria, você é morna, você é fraca. Ele vai criticando a igreja, de repente para. E ele fala assim, depois dessas coisas, algo vem adiante. Tudo bem? Então agora, a partir dos domingos, nós vamos nos concentrar nisso daqui. Tudo o que vimos já aconteceu. O capítulo 1 e o capítulo 2 e 3 já aconteceram na história. As igrejas existiram. O que vamos ver agora não aconteceu. A partir deste culto, nós vamos olhar para o futuro. Vamos ver o triunfo, como Cristo vai triunfar. E por que é importante você entender isso? Porque a igreja que estava sendo destruída precisa ver o Cristo poderoso. E quando você olha para a leitura do texto, pode voltar para o capítulo 4. A primeira coisa que João vai ver no céu é um trono. Quando ele é levado para o céu, a primeira coisa com a qual ele se depara, ele fala, eu subi e na minha visão havia um trono gigantesco. Por que ele está fazendo isso? Para dizer para as pessoas, escreva para o povo que a história não está solta. Vem aqui, eu vou te mostrar quem governa. Agora, eu vou te mostrar a perspectiva da história daqui de cima. Você viu aí de baixo. Agora eu vou mostrar de cima. E a história que nós vivemos, ela anda assim mesmo. Existe a história a história física, existe a história metafísica. Elas andam em paralelo. O nosso dilema é porque nós enxergamos a história física e nós não entendemos o desdobrar metafísico. Fazendo uma semana passada devocional com as minhas filhas em casa, nós estávamos falando sobre a história de Eliseu. Se eu não me engano, em 2º livro de Reis, capítulo 6. O rei da Síria manda o exército prender Eliseu. Ele está furioso com Eliseu porque Eliseu fica revelando os segredos de guerra. Ele arma uma emboscada e Eliseu fala para Israel, não vai por lá porque o exército está esperando. E toda vez dá errado. O rei da Síria falou, temos um espião. Alguém está revelando os nossos segredos. E o soldado diz, olha rei, não tem nenhum traidor aqui. É que no povo de Israel tem um profeta chamado Eliseu e ele revela os mais profundos segredos, até aquilo que você fala na sua câmara, no seu quarto. Ele revela. Então não tem como apanhar Israel porque o profeta conta os seus planos. E ele fica furioso e fala, onde está o profeta? Ele está em tal cidade. Manda o exército de noite para prendê-lo. E o exército cerca a cidade e pela manhã, quando o servo de Eliseu se levanta, ele olha, toda
a colina está tomada de carruagens e soldados sírios. E o homem se apavora e começa a gritar: Eliseu, meu senhor, vamos morrer, estamos perdidos. Eliseu se levanta, sai da casa, olha para o exército e ele diz assim: não tenha medo. Eliseu, o profeta, fala para o seu servo: não tenha medo. São mais os que estão conosco do que os que estão com ele. O homem olha para Eliseu e fala: Eliseu, você está louco? Só está eu e você aqui, essa multidão? Então Eliseu clama, fala: Senhor, abre os olhos dele para que ele contemple. E Deus atende e abre os olhos do seu servo, e então ele vê que em volta de tudo estavam carruagens de fogo flutuando. Deus estava no controle. Então ele viu o exército inimigo, mas havia uma história metafísica que não vê, que nós não vemos. E a história é assim: quando você anda, está trabalhando, está sozinho, você vai viajar, está andando por um lugar e fala: Deus, eu estou tão sozinho. É a história física. Na história metafísica, não. Na história metafísica, os anjos estão guardando você. Eu não sei se você gostaria de ter o dom de Eliseu de ver o campo metafísico. Eu não sei se seria legal. Falando com as minhas filhas, eu acredito que se Eliseu via anjos, ele também via, vocês sabem, demônios. Então você fala assim: eu gostaria tanto de enxergar os anjos. Tem que vir um pacote todo aí. Então não sei se você ia gostar muito. Levantar de manhã tem um grupo. Uma vez eu falei para a Stephanie, ela é bem pequena, eu falei: olha, os anjos do Senhor ficam aqui quando você está dormindo. Ela: tô com medo. Aí ela cobria mais ainda. Eu falei: você não está vendo eles? Ela falou: não, eles estão todos aqui dentro no quarto. Ela se cobria mais ainda. Então, seja como for, confie. Tem uma história acontecendo acima da sua história. E é isso que João vai tentar mostrar. Chega de ver a história do lado físico. João, sobe. Vamos olhar para o texto aí, vamos ver as lições a serem aprendidas. Olha só. Depois dessas coisas, vocês já viram o que é, estou explicando o texto. Olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu. Então João olha, ele para de olhar para a história da igreja porque essa história termina. Porque ela para. Não é dito mais nada da igreja. E ele fala assim: olha, parou, depois dessas coisas, depois da igreja, havia uma porta no céu. E a porta estava aberta, e ele fala assim: olha, e não era só uma porta aberta. Junto com a porta aberta, ele fala que ouviu a primeira voz que falava com ele como trombeta ao falar comigo. Que voz é essa? Capítulo 1, olha no capítulo 1. Versículo 12 é dito assim. Versículo 10, capítulo 1, 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda a 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e vi 7 candeeiros de ouro, no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho de Homem. Então ele está dizendo bem claro aqui que ele viu Jesus. E por que é dito isso? Para que você entenda o seguinte: ele viu Jesus e Jesus agora de novo volta a falar com ele. Tudo bem? Vocês estão comigo? A história da igreja terminou, ele olhou para o céu, uma porta estava aberta. Ele ficou intrigado com aquilo e a voz que falou com ele, Jesus, para não ter dúvida, volta a falar algo com ele. O que a voz diz? Havia uma voz, aqui a primeira voz que falava comigo como trombeta dizendo: sobe para aqui. Lendo a história lendo os comentários, eu não sei se está escuro, eu vou acender, esquecemos de acender essa luz. Um instante só. Não sei se fica melhor para a transmissão. Quando é dito assim, sobe para aqui, alguns comentaristas entendem, se quiser marcar na sua Bíblia, veja, é certeza? Não é certeza. Mas eu gosto desse pensamento, eu acho que tem tudo a ver, eu acho que se harmoniza bem com a história. Quando ele fala, sobe para aqui, muitos acreditam que isso daqui é o momento do arrebatamento da igreja. É um símbolo deste arrebatamento, porque a história da igreja terminou. Então, João, o único representante vivo, o último apóstolo, falando com as igrejas, a voz diz assim, sobe. E o texto fala, imediatamente me achei em espírito no céu. Muitos comentaristas entendem que é neste lugar que o arrebatamento acontece. A história da igreja terminou, então Deus fala, sobe. Ok? Dá para afirmar isso? Não dá para afirmar isso.
Eu acho que se harmonizaria bastante com a sequência cronológica do livro. Tanto que você, a partir desse sobe para aqui, igreja desaparece. Toda vez que aparece gente louvando a Deus, no céu, na esfera celestial, na história, na metafísica. Na física, só tormento. Então, a partir de agora, Deus vai mostrar para João, sobe, chega aqui, venha à proximidade do meu trono. E ele é levado aonde está o trono de Deus. Especificamente, não a qualquer lugar, mas ele é levado num lugar de acesso restrito, ou, se eu quero dizer assim, na sala de comando da história. E da sala de comando, Deus vai falar assim, olha, veja o que está acontecendo aqui. E ele registra o que está acontecendo no céu. Quando ele está contente de ver o que acontece no céu, Deus fala assim, agora olha para a terra o que acontece lá. E ele vai e escreve o que acontece na terra. E quando a situação fica terrível na terra, muita morte, ele mostra de novo o céu. E mostra pessoas em alegria, louvando, celebrando. Volta para a terra. Então, a partir de agora, a câmera que está na mão de João vai fazer isso o tempo inteiro. Foca o céu, foca a terra. Foca o céu e vai fazer esse contraste. Ele está mostrando o futuro. Daqui para frente, todo o futuro. Sobe para aqui, pode ser um símbolo, não precisa ser. Se não foi, você deve entender só o apóstolo subiu para ver o que ia acontecer. Tudo bem, não tem problema. Não é que não vai ter arrebatamento da igreja. Vai ter o arrebatamento, mas eu não posso, só a partir disso, afirmar que é aqui, tá bom? E aí Deus diz o seguinte, Jesus, que falou com ele, fala, sobe para aqui e eu te mostrarei o que deve. Olha, não é o que pode ser que aconteça, ou que talvez, ele fala assim, vem aqui e eu vou mostrar o que vai acontecer, o quê? O que ele vai mostrar a partir de agora vai acontecer depois destas coisas. Que coisas? História da igreja. Estão comigo? Parou a história da igreja, agora eu vou mostrar o que vem depois. Dito isso, então, aí você tem uma explicação resumida do texto. Eu quero mostrar, então, como aplicar esse texto, como fazer aplicações para o nosso benefício. Em primeiro lugar, olha só, depois destas coisas, se você olhar para o versículo 1, você vai aparecer duas coisas. Desculpa, duas coisas vai ficar redundante, né? Vai aparecer duas vezes. Depois dessas coisas, bem no início, e ele termina dizendo, depois dessas coisas de novo. Aparece duas vezes. O primeiro, depois dessas coisas, está se referindo ao passado. Então veja, como aplicar isso? Quando é dito que o que vou mostrar é depois, é para falar que isso terminou. Você precisa aprender o seguinte, o período da igreja um dia vai terminar e os problemas dos crentes terminarão ali. A partir daqui, você não vê mais problema para os crentes. Isso é muito legal, gente. Até aqui era só problema. Vocês são mornos, vocês perderam o amor. Olha, vocês aceitam os nicolaítas dentro da igreja, que vocês seguem Jezabel. É só crítica, luta, o Império Romano matando. Olha, vocês são fiéis nos dias aí de Antipas, que foi, lembra que aquele homem que foi o pastor da igreja foi cozido dentro de um touro de bronze? Tormento, luta, tristeza, eles estão perdendo coisas. Para a igreja de Esmirna, Jesus diz assim, não temas, o diabo vai lançar vocês, alguns de vocês em prisão, vocês vão perder tudo, vão perder a saúde, vão perder posse, vão ter os filhos queimados, mortos. Mas, repentinamente é dito o seguinte, depois dessas coisas, para dizer o seguinte, isso terminou. Eu não sei qual é a sua luta hoje aqui. Talvez você enfrente problemas, como eu falei, nas diferentes áreas. Talvez, às vezes, você chora em silêncio, sem ninguém saber. Talvez você está cansado de lutar contra o pecado que tenazmente te assedia. Talvez haja na sua vida uma batalha que você fala, Senhor, eu estou tão cansado, está aqui esse pecado, ele me derruba, eu oro e ele me derruba. Senhor, estou cansado de tentar ensinar a minha família, os meus filhos. Eu estou cansado de tentar acertar o caminho, estou cansado dessa vida. Eventualmente, como pastor, não eventualmente, com mais frequência do que eu gostaria, eu me desanimo em olhar à volta e ver o que acontece. Cada vez mais as igrejas estão abandonando o caminho correto. E elas não estão abandonando porque elas não amam a Deus, mas é porque o mundanismo está entrando na igreja e as igrejas vão virando. E começou com uma, passou para duas, e aí quando você olha para aquele universo, você começa a ver que poucas igrejas estão perseverando na pureza de ensinar. O homem é pecador, o homem tem que se arrepender.
E não ficar falando, olha, vem aqui, vai ter milagre, você vai ficar rico, vem aqui, seus problemas vão sumir, essas bobagens. Quantas igrejas você conhece que estão pintando tudo de preto por dentro e fazendo show de luzes? Irmãos, as igrejas estão imitando as casas de show. Não é errado ter uma igreja escura para fins de iluminação, para melhorar, nada disso. Mas estou falando das pessoas que estão escurecendo as suas igrejas com o propósito de fazer com que elas virem ambientes para imitar o mundo. E solta gelo seco e a luz fica piscando. Isso é um show. É certo, você alguma vez já viu a torcida do Corinthians cantando o hino do Palmeiras? Já viram isso acontecer? Já viram alguma vez a torcida do São Paulo fervorosamente cantando o hino do Corinthians? Não, uma torcida não canta o hino da outra. Eles falam, não, eu vou cantar o do meu time. Mas você vê os crentes, durante a semana, cantando músicas do mundo, tranquilamente. Põe o fone e canta. Plenos pulmões, com alegria. A música do outro time. Você olha para fora, você já viu algumas vezes as pessoas deste mundo, por exemplo, meretrizes, imitar a roupa, a vestimenta de mulheres da igreja? Você não vê, elas não fazem isso. Mas o que nós estamos vendo é pessoas da igreja imitarem as meretrizes. O mundo imita o namoro, o cortejo cristão, de conversar com os pais, de ter um namoro santo, de se aproximar, de ter o ideal de casar, de um relacionamento para casamento. O mundo não imita isso. Mas o que nós vemos mais e mais são os relacionamentos da igreja imitando o mundo. Namoros que são basicamente vida marital. O que está acontecendo? Isso produz ânimo? Isso produz desânimo, tristeza. E eu vou me sentindo, como muitos outros pastores, ilhado. A gente olha e fala, meu Deus. E quando você fala para alguém isso é errado, as pessoas dizem, é só a sua igreja que diz isso. São só vocês. Olha, você conhece aquela igreja, aquele pastor importante, conhece, eles já estão fazendo. E eles estão dizendo, será que todo mundo está errado e vocês estão certos? E dia após dia, o padrão cristão, o padrão moral da família, a ética cristã, a conduta das igrejas vai caindo. Mas quando eu olho para um texto como esse, eu falo, Senhor, muito obrigado. Porque apesar dos dilemas, das lutas, das tristezas que a igreja passa, isso vai terminar. Porque Jesus disse, depois dessas coisas, haverá um fim para as lutas que a igreja enfrenta. Haverá um fim para os dilemas que você enfrenta. Passa lutas no casamento, tem enfrentado batalhas difíceis, luta com questões nas diferentes áreas, seja qual for, para eu não ficar exemplificando. Imagine qual é a área em que você fala, Senhor, eu estou cansado. Nessa noite, o texto diz para você, essas coisas vão terminar e depois delas virá o que é melhor. O melhor está por vir. Enquanto você caminha peregrinando por esse mundo, vá para o Senhor e diga, Senhor, me ajuda a não olhar tanto para as colunas de água, para o vento e para a escuridão. Me ajuda a olhar lá na frente. Porque o tempo do fim, cada vez mais esse relógio do tempo se acelera e logo vai terminar. Então a palavrinha que você deveria guardar, aplicar à sua vida quando você vê um texto como esse, depois dessas coisas, é essa: tenha esperança. Está difícil? Tenha esperança. Não há tristeza, não há dor que não vá terminar aqui. Ouça-me bem, se você é um crente, estou falando para crentes. Se você não é crente, o pior está por vir. Agora está tudo legal, agora é festa, agora é só alegria, fogos de artifício, diversão, mas o pior está vindo à frente. E vocês vão ver que o que o livro de Apocalipse mostra é tão severo e assustador. As pessoas costumam dizer assim, o Deus do Antigo Testamento é um Deus muito cruel e bravo. E o Deus do Novo Testamento é um Deus amoroso. Olhando o livro de Apocalipse, isso cai por terra completamente. Primeiro porque é o mesmo Deus, não tem isso um Deus do Antigo, do Novo. Mas o que ele vai fazer com a humanidade aqui, não tem comparação. O próprio Jesus disse, vira as páginas para Mateus 24. Olha o que ele diz em Mateus capítulo 24, no seu sermão profético.
Olha o que vem pela frente, queridos. Mateus 24, versículo 21. Mateus 24, 21. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá depois jamais. Jesus está dizendo assim, tudo que você conhece de tribulação, até aqueles dias, não se compara com o que vem pela frente. E ele vai continuar mais à frente e vai dizer assim, 22, não tivessem, olha como Deus é bom, não tivessem aqueles dias de tribulação, luta, sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, esses dias vão ser abreviados. Do que ele está falando? Ele está falando de uma tempestade que se aproxima, implacável, que não tem como escapar. Mas Deus sabe que o rigor é tão severo que se fosse um período muito longo, as pessoas não suportariam e ia exterminar a vida na terra. Mas por causa dos escolhidos, que escolhidos são esses? As pessoas que vão se salvar durante o período da tribulação. Ainda haverá salvação. Quando a igreja for embora, ainda pessoas vão se converter. E por causa do amor de Deus por essas pessoas, Deus encurtou esse tempo de luta, porque senão ninguém sobreviveria. O período da igreja vai terminar, tenha esperança. Há uma segunda lição. Depois dessas coisas olhei e não só uma porta no céu, aí vem a segunda lição. A porta aberta no céu deve lembrar a mim e a você o seguinte: o acesso a ele não é largo ou espaçoso, mas é estreito e de difícil acesso. Olha, sempre quando você lê textos sobre os céus, aonde você já leu algum texto que fala assim, e os portões do céu estavam abertos? Você não vê isso. Quando fala do céu, fala a porta. Quando fala do inferno, fala as portas, os portões do inferno. Então o inferno tem portões e o céu tem porta. O que isso deveria causar na mente do leitor? João, não era hora de João estar aqui e falar, depois dessas coisas, eis que olhei e, gente, um espaço aberto gigantesco. Mas apareceu só uma portinha no céu, pequena. Isso deve lembrar você que não importa qual seja a luta aqui, você precisa fazer de tudo para entrar por essa porta estreita. Há uma porta de acesso ao céu. Ela não é larga. Ela não... o acesso dela não é impossível, mas o acesso é difícil. Jesus, certa vez, disse para os seus discípulos, olha, a porta é estreita e o caminho também é estreito. Não é só a porta. O caminho e a porta são estreitos. E o texto fala assim, poucos, Jesus diz, poucos acertarão com ela. Então, quando você está passando por aqui por lutas porque você anda com Deus, esse texto deve lembrar você. Anda no caminho certo, viva com Ele pela fé, porque a porta é estreita. Mas um dia, por mais que essa porta seja inacessível na esfera humana, onde a porta foi colocada? Onde ela apareceu? Ela apareceu no céu. Não seria fácil a porta aparecer aqui na terra e Deus falou, entra? Ele falou, não. Tinha escada para essa porta? Ele só viu a porta, ele não descreve escada nenhuma, só vê a porta. E ele fica pensando, nossa, tem uma porta lá. Como é que eu entro naquela porta? O que eu faço? Ela, do ponto de vista humano, é inacessível. Não há nada que você possa fazer para chegar até lá. Mas o mundo está tentando. Eu dou cesta básica, eu sou bom, eu dou dízimo na igreja. Eu sou uma pessoa, olha, eu não sou perfeito, mas se Deus colocar na balança as coisas boas e más que eu faço, vai ver que as coisas boas são muito maiores. Bobagens. Não há escada para o céu. E então, João, olhando para aquela porta, a época da igreja terminou, ele olha para a porta e uma voz do céu diz algo para ele. É a voz de comando de Deus dizendo, suba. E João, o texto fala, imediatamente algo acontece. É quando ele nos chamar. É quando ele nos der liberdade para acessar. O céu, do ponto de vista teológico, ele já pertence aos salvos, mas nós não entramos nele. Nós estamos aguardando o dia em que ele vai nos chamar. Nós estamos andando pelo caminho estreito. Nós já passamos pela porta estreita que é a cruz.
Mas nessa história, enquanto João está escrevendo, é possível que os leitores se deparassem com a ideia: puxa, eu estava esperando um cenário glorioso, mas o glorioso vai ser depois que ele passar pela porta, não antes. João, você sabe o que as pessoas viam quando chegavam em Roma? Quem era o dono do mundo nessa época eram os imperadores romanos. E nas cidades onde tinha o culto ao imperador, onde chegava a sede do governo romano, tinham portões, gente, suntuosos, lindos. Se você fosse a Roma, você ia ficar boquiaberto. A entrada já humilha você. Mas para o céu, aparece só uma porta. E talvez isso fez um contraste muito grande com a mente das pessoas. Nossa, eu esperava mais. Se eu fosse escrever o livro de Apocalipse, eu ia fazer um negócio bem show, né? Os anjos apareceram, um portão gigantesco abriu, parece uma portinha. Falou: Deus, o Senhor não é bom de clímax. A gente esperava aquele desfecho, uma portinha. E deve ser uma porta pequena. Se o primeiro aspecto, depois dessas coisas, ensina você a ter esperança, porque a história da igreja termina, o segundo ensina que o acesso não é largo e espaçoso. Ensina você a ser perseverante. Persevere aqui. Não desanime. Quando você vê todo mundo indo para uma porta larga, celebrando, pulando, não se esqueça. O final é trágico. O final é triste. Quando todo mundo falar para você: este é o caminho correto, acenda a luz de alerta. Já ouviram um ditado popular que diz que a voz do povo é o quê? Não é verdade. Você lembra que o povo gritou? A voz do povo, normalmente, ela tende a levar as pessoas para longe, para a desobediência. A vontade de Deus se cumpriu quando o povo gritou: crucificam. A vontade de Deus se cumpriu ali. Mas o povo não fez aquilo para cumprir a vontade de Deus. Ele fez em desobediência. E Deus falou: apesar de você ser desobediente, o meu plano vai se cumprir. Não ande pelo caminho largo, porque a porta para o céu, ela é estreita. E Jesus disse que só há um caminho. Você lembra disso quando ele fala em João 14,6? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Certa vez Jesus disse para os seus discípulos, ou na verdade para um discurso público lá perto de João 10, ele diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. Existe uma terceira lição importante aqui antes de eu virar, olha só. A primeira é: tenha esperança, a segunda é: seja perseverante. Presta atenção, a porta é estreita, mas ainda está. Amém por isso ou não? A porta, ela é estreita, mas ela continua aberta. Que triste, né? Você sabe quem são as pessoas, eu acho, que mais vão se frustrar? São aquelas pessoas que ouviram o evangelho muitas vezes, muitas. Aquelas pessoas que têm convertidos em casa, que ouvem e falam: para de falar dessas bobagens. O crente vai orar, a pessoa fala: vai orar de novo, para. Você não ora no seu quarto, por que ficar impondo essa fé, esfregando a sua fé na nossa cara? No seu trabalho, na sua família. Mas o dia que a igreja for tirada deste mundo, as pessoas vão correr de um lado para o outro falando: e agora, o que eu faço? E os mais tristes vão ser aqueles que falavam todos os dias. A pessoa me falava. E pior do que esses que ouviram, são aqueles que vinham à igreja. Vocês acham que vão ficar gente que frequentava a igreja? Quando Deus chamar o seu povo e falar: sobe, diversos que não são do povo dele, mas que estão juntos, o joio e o trigo, o joio fica. E que tristeza vai ser. Fala: nossa, eu participava dos cultos, eu lembro que o pastor falou sobre isso. Mas eu pensei que as histórias bíblicas eram como a história do Cebolinha e da Mônica. Historinhas. O dia vem em que haverá choro e ranger de dentes. Que Deus ajude você a entrar pela porta. Ela é estreita, mas está aberta. Reconheça o pecado, coloca a fé em Cristo, enquanto há tempo. Há um outro aspecto importante. A porta aberta no céu lembra que a porta é estreita, como eu mencionei, não está fechada. Por isso, o alerta é: seja prudente. Não fica brincando: amanhã eu tomo a decisão. Amanhã vai ter tempo. Não tem. Quando a história parar, é sem aviso. Fala: depois dessas coisas, uma porta vir. O enredo atropela qualquer pessoa.
Ninguém vai por pertencer a uma família, ninguém vai por pertencer a uma denominação para o céu, ninguém vai para o céu porque ajudou financeiramente uma igreja, ou porque se batizou. Nada disso garante você no céu. Quer ir para o céu? Reconheça que você é pecador. Reconheça que Jesus é Deus e veio a este mundo para morrer no seu lugar. Hoje pela manhã, no livro de Atos, nós vimos isso. Pedro diz para as pessoas: quer que os seus pecados sejam cancelados? Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos. Arrepender é mudar a maneira como você pensa sobre quem você é e sobre quem Deus é. E converter-se é mudar-se de postura. Tem gente que diz: eu estou arrependido, mas a postura é a mesma. Você está indo para o inferno. Tem gente que tem uma postura correta, mas não teve mudança na cabeça. É uma pessoa ética. Você certamente conhece incrédulos que têm uma ética muito melhor do que diversos crentes. Está indo para o inferno. Ninguém vai para o céu por ter uma boa ética. Ninguém vai para o céu a não ser que tenha arrependimento e conversão. Mudança de pensamento, mudança de postura. Isso faz parte da sua vida? Já aconteceu com você? Há pessoas que vêm à igreja porque o marido cobra, porque a esposa cobra, porque os pais cobram. Pense um pouquinho, se os seus pais não falarem mais para você vir à igreja, você viria? Se o seu marido não falar para você, ou se a sua esposa não falar, vamos, hoje tem culto, você viria? Ou você sempre é puxado? Porque você pode ser puxado para a igreja, mas ninguém vai ser arrastado para o céu. Você vai ficar. Arrependimento e conversão. A outra verdade importante, o texto diz assim: suba aqui e eu te mostrarei o que vai acontecer depois. Agora nós temos, lembra que eu falei que aparece 2 vezes depois dessas coisas para falar que o que ele vai dizer é depois da era da igreja, e agora quando aparece no final depois dessas coisas, ele agora está contando o que vem pela frente. Então depois, a igreja passou, o primeiro, e o segundo eu vou te mostrar o futuro. Olha só, isso nos ensina que o hoje e o agora não são o fim. Haverá ainda um depois para os crentes e para os incrédulos. Há um depois. Vocês lembram de um teólogo chamado Renato Russo? Lembram dele? Muito famoso. E aí ele dizia assim na sua música: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade, como é que a música terminava? Não há. John Lennon também diz assim: imagine, conhece a música em que ele fala isso? Imagine se não existisse céu. Imagine se não existisse religião. Imagine se não existisse essas coisas. Coisas que ele está falando é fé, que separa as pessoas. Vamos pensar só no hoje e no agora. Mas se você seguir John Lennon, aliás, John Lennon e Renato Russo são teólogos hoje. São teólogos, sabem muito mais do que a gente. Eles sabem que o céu existe. Eles sabem que o céu é real. Eles sabem que o inferno existe, que o tormento é real. Eles sabem tudo isso aí. O amanhã existe. Então não viva hoje como se não existisse o amanhã. Talvez você seja um cristão e a sua conduta talvez não seja a que Deus espera de você. Então vá para Ele e fala: Deus, me ajuda. Estou cansado, 2024 está começando. Dá-me uma postura diferente. Dá-me mais compromisso com o Senhor. Eu quero menos das mídias sociais, eu quero abandonar mais o Instagram, o WhatsApp e todas essas coisas. Eu quero parar de ficar gastando o meu tempo vendo vídeos dias e dias e dias. Eu quero crescer, O diabo tem iludido, seduzido o povo de Deus, fazendo com que eles fiquem entorpecidos. A sedução é real, horas e horas. Alguém já disse, se eu não me engano foi John Piper, disse o seguinte, que no céu, a maior prova de que você não orou porque você não quis é o surgimento do Twitter, das mídias sociais. Tempo nós temos, nós só não queremos. Nós temos tempo, ficamos horas, o dedinho rolando, vídeo após vídeo. Mas não lemos um bom livro. Qual é o livro que neste ano de 2024 você fala assim, além da Bíblia, olha, está aqui, eu vou crescer. Pastor, eu vou crescer nessa área. Abandone aquilo que o diabo tem feito para seduzir pessoas. Use a tecnologia em seu benefício. Não vire um anão na fé. Não passe anos e anos sem crescer. Se alguém perguntar para você, você pode me ajudar nessa área? Tenha palavras de Deus para ajudar essa pessoa. Não fique nas suas opiniões. Cresça.
sirva, se envolva, deixa o mundo procurar suas coisas, mas viva como se o amanhã existisse, porque existe um amanhã para os incrédulos e para os crentes. E se há um amanhã para você, a semana que vem nós vamos começar a ver mais isso, quando ele fala, sobe para cá e eu te mostrarei. O versículo 2 fala que ele chega no céu e as coisas mudam. Seja grato a Deus, porque existe um amanhã bom para você, maravilhoso. Talvez você esteja sentado aqui, você tem dor no corpo, problemas de saúde, vai ficar para trás e não vai ter mais. No céu você vai pular de alegria. Hoje pela manhã estamos brincando com a Janine, estamos falando sobre Deus restaurar todas as coisas. E nós vimos que a inimizade entre o homem e Deus, lá no Éden, inimizade entre o homem e a criação, inimizade entre o homem e a ecologia. E Deus vai restaurar tudo e nós estamos brincando. Você não gosta em Gênesis 9 fala que Deus colocou inimizade entre todos os seres vivos e os homens, dizendo, olha, pavor e medo virão sobre os animais de você. E eu falei assim, quando você olha e vê uma barata, a barata tem medo de você também, você não sabe disso. Mas a barata, segundo minha mãe, ela tende a voar, ela fareja o medo e voa em quem tem medo. E a Janine disse que tinha medo de lagartixa. E eu falei, Janine, à luz de Isaías capítulo 11, um dia, virá o dia em que seu corpo vai ser coberto de lagartixas e você não vai ter medo. Ela fala, não, pastor. Irmãos, a criação um dia vai ser restaurada de um jeito em que não haverá mais temor. Isso deve gerar no seu coração gratidão. Olha para frente. A porta, quando se abrir, você tem que se preocupar com uma única coisa. E aí eu vou terminar aqui. Minha pergunta para você, a pergunta mais importante desse culto é: Deus vai chamar você para subir? Já parou para pensar nisso? Ele falou, João, sobe. Ele vai chamar você? Porque se ele não chamar seu nome, não tem escada. Não tem como acessar. Ele precisa chamar você. Tenha o seu nome no livro da vida. Creia no Senhor. Arrependimento e conversão. E Ele chamará o seu nome. Portanto, não viva como se não houvesse um amanhã. Viva hoje, sabendo que a porta vai se abrir e as pessoas serão chamadas. Vamos orar. Senhor, há em nós o desejo sincero de termos uma vida mais honrada, não uma vida eticamente como o mundo busca apenas, ética por ética. Nós queremos ter uma vida ética, santa, justa, porque queremos espelhar o caráter do nosso Senhor que nos comprou. Estamos aqui na igreja. E domingo após domingo, não só aqui, em todas as igrejas verdadeiras, a mensagem do Evangelho é pregada, de modo que a igreja nada mais é do que um lugar com portas abertas, com acesso a um futuro brilhante, lindo, maravilhoso. E quando nós estamos na igreja, o céu não parece um lugar tão distante. Ajuda, Senhor. Ajuda as pessoas que estão aqui a enxergarem a grande oportunidade de entrar pela porta que é estreita e ainda está aberta. Salva, transforma. Que mais pessoas se aproximem da igreja, das igrejas verdadeiras, e daqui percebam como o céu está próximo. Obrigado, nós somos gratos. Mas se há alguém que nos ouve e não tem certeza da salvação, Senhor, Teu Espírito é poderoso para convencer. Toca e mostra que é de graça. Teve o preço, o Senhor já pagou, mas para nós é oferecido de graça. Salva, que essas pessoas possam clamar por perdão, arrependidas, para que um dia possam ouvir o Seu nome também sendo dito, sobe. Como nós cantamos hoje, algum dia, num momento glorioso, eu subirei. Que cada um aqui possa ter essa certeza de ir para o céu, que é um lugar maravilhoso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.